Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 50, a partir do versículo 1. Velho Testamento. Isaías é conhecido como profeta messiânico. E por que messiânico? Porque tem muitas profecias a respeito do Messias. E o Messias, para nós cristãos, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isaías, capítulo 50, versículo 1, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e é por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então aqui são coisas que Deus estava falando para o seu povo, o povo de Israel, os judeus. E Deus aqui ele faz duas perguntas. Primeira pergunta: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Que mãe é essa? A mãe justamente era Jerusalém, Sião. E quando Deus ele faz essa pergunta, ele está dizendo o seguinte: qual foi a carta que eu escrevi e que eu mandei, que eu estou repudiando a sua mãe, ou seja, que eu estou mandando embora, é Jerusalém. Que carta é essa? No período bíblico, justamente, principalmente, no Velho Testamento, havia carta de repúdio, a carta de divórcio. E como funcionava essa carta? Quando um homem ele encontrava alguma coisa indecente na sua esposa, ou até mesmo algo fútil que ele não gostasse nela, então aquele homem escrevia uma carta de repúdio, de rejeição, e mandava embora a sua esposa, sua ex-esposa, com aquela carta, e ela levava aquela carta que ela estava sendo repudiada, rejeitada, divorciada, e ali ela ficava livre para casar com outro homem. Então Deus aqui está perguntando para o seu povo: onde está essa carta? Em outras palavras, aonde que eu escrevi essa carta? Aonde que eu coloquei essas palavras que eu estou mandando embora a vossa mãe, que seria Sião, Jerusalém? Agora, lógico que isso Deus está falando figuradamente. E a segunda pergunta que Deus diz é: quem que é o meu credor para que eu tenha vendido vocês? Porque antigamente também, um homem, quando ele tinha uma dívida, muitas vezes, ele vendia os seus filhos para que eles fossem escravos e ali ele pagasse
as suas dívidas através da venda dos seus filhos. E o que estava ocorrendo? O povo de Israel, eles sofreram um ataque babilônico. Nabucodonosor e a Babilônia invadiram Judá, invadiram a cidade santa, destruíram a cidade, e ali Nabucodonosor com a Babilônia pegaram alguns judeus, alguns israelitas, e eles levaram eles para o cativeiro babilônico. Então, de repente, o povo, devido a essa situação, naquele momento, naquele período, eles se lembraram de Deus e de repente estavam se questionando: por que está ocorrendo isso? Por que está ocorrendo aquilo? Por que a cidade foi destruída? Por que muitos de nós foram levados para a Babilônia? E eles estavam se sentindo rejeitados por Deus, largados pelo Senhor. Então, por esse motivo, Deus, ele faz essas perguntas: mas cadê a carta? Em outras palavras, eu não fiz carta nenhuma, sabe? Eu não vendi vocês para os babilônicos, não. Mas justamente ainda no final do versículo 1, na parte B, do verso 1, Deus, ele fala qual que era a causa, o porquê que eles estavam naquela situação, qual que era a causa do cativeiro babilônico, o porquê a cidade estava em ruínas e muitos foram levados ali, cativos, aprisionados para a Babilônia. Deus, ele fala a causa. Lê comigo de novo a parte B do versículo 1 e vamos ver a causa. A quem eu vos tenha vendido, eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então, é como se Deus falasse assim, isso que está ocorrendo com vocês, a causa desse cativeiro babilônico, a causa de vocês não terem vencido essa luta, essa guerra contra a Babilônia, a culpa não é minha, mas a culpa é de vocês mesmos. É por causa das suas iniquidades, das suas transgressões que isso aconteceu, que vocês se encontram aprisionados. E sabe, muitas vezes o ser humano, ele se esquece de Deus. Quando está indo tudo bem, muitas vezes a pessoa, ela tem aquela sensação de bem-estar e a pessoa acaba se ausentando da presença de Deus, da casa do Senhor, infelizmente, e ela se desvia dos caminhos de Deus. E sabe o que acontece? Quando a pessoa, ela sai da presença do Senhor, ela fica vulnerável. E é onde vem o mal, o diabo, os demônios, e atacam a pessoa. E pelo fato dela estar ausente da presença do Senhor, é onde ela perde a guerra contra o inimigo e ela acaba aprisionada, falando figuradamente. Sabe, tem muitas pessoas que elas atribuem as suas derrotas, os seus fracassos
fracassos a Deus. Então, o ser humano, ele se esquece de Deus. Mas quando surge ali o aperto, surge a adversidade, aí ele se lembra de Deus, mas se lembra de Deus para questionar. Meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que a minha vida está amarrada, está travada? Por que não está andando mais para frente? Por que estou sofrendo esses ataques malignos? Por que essa maldição? Por que essa amarração? E em muitos casos a resposta que Deus está dando é essa, sabe? A causa é as vossas iniquidades, as vossas transgressões. Em outras palavras, vocês se afastaram, se ausentaram de mim, da minha presença, e ficaram vulneráveis contra os ataques malignos. Então, lembrando, quando nós nos ausentamos da presença do Senhor, nós ficamos vulneráveis aos ataques do mal. Entenda que buscando a Deus, servindo a Deus, já não é fácil. E o mal ele já ataca, mas a diferença é que quando estamos na presença de Deus, Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege, Deus ele nos livra dos ataques do mal. Agora, a pessoa afastada, desviada do caminho do Senhor, quem que vai guardar, quem que vai proteger essa pessoa? Então, Deus, ele só pode, vamos dizer assim figuradamente, se responsabilizar por você, guardar e proteger você, se você estiver nos caminhos dele, se você estiver em obediência à palavra dele, se importando em buscar, em temer, em obedecer o Senhor. E alguma das coisas que o povo de Israel havia cometido antes do cativeiro babilônico era a idolatria. Eles estavam adorando ídolos, estavam adorando imagens. O povo se esqueceu do Deus invisível, do Deus que os criou, que os formou, que os abençoou e os levou para a terra, a cidade santa, a nação de Israel. Também o povo, sabe? Eles estavam fazendo mal para o seu próximo. Eles não estavam julgando as causas das viúvas, dos órfãos, mas eles estavam desprezando. Então, por esses motivos, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse a cidade santa e a destruísse. Então, essas escolhas que o povo fez trouxe consequências para eles. Então, muitas vezes, o que a pessoa está passando, o que ela está vivendo, não é uma provação, sabe? Não é uma aflição a qual Deus permitiu para provar, para abençoar aquela pessoa, para que aquela pessoa ela crescesse na fé, desenvolvesse, mas muitas vezes há casos, não é todos, que aquilo que a pessoa está passando é a colheita de escolhas erradas que a pessoa fez. Muitas vezes são consequências que ela está passando devido às suas escolhas que ela fez
de abandonar a Deus. E continuando a leitura da palavra, versículo 2: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. E Deus aqui, ele fala outras coisas para o povo. E Deus diz aqui, quando eu vim, ninguém apareceu. E quando que Deus havia aparecido para aquele povo? Através dos profetas, pois justamente antes da Babilônia invadir Jerusalém, Deus havia usado o profeta Jeremias e outros profetas para alertar aquele povo, para alertar aquelas pessoas, mas só que infelizmente ninguém apareceu, ou seja, fizeram pouco caso das advertências de quem? De Deus. E Deus, ele hoje aparece sim através da palavra, através dos milagres, através da pregação. E justamente a palavra, ela também serve para nos advertir, para nos repreender e para nos alertar. Então Deus, ele alerta: não segue por esse caminho. Se você seguir por esse caminho, você vai se dar mal. Não se afaste de mim, fique na minha presença, na minha casa, senão você não vai subsistir, você não vai prevalecer. É Deus fazendo o quê? Alertando através da palavra, Deus aparecendo através da palavra, através dos seus servos. E continuando, Deus também disse, quando chamei, ninguém respondeu. Quer dizer, Deus havia chamado o seu povo para o arrependimento, para a mudança de vida, mas só que eles fizeram pouco caso da palavra do Senhor. Então podemos dizer assim, que Deus deu um tempo, e Deus ficou esperando o povo se arrepender, o povo se converter e voltar para Ele, retornarem para Ele. Mas quando Deus viu que eles não retornaram, que eles não se arrependeram, Deus cumpriu o seu juízo e usou Nabucodonosor para punir o povo de Israel, para que eles acordassem para a vida. Então, sabe, às vezes de repente a pessoa, ela está no caminho tortuoso, ela se ausentou da presença de Deus, da casa de Deus, e ela está dizendo não, mas está dando certo, está fluindo, está andando. Isso no começo ela pensa que é um mar de rosas, mas sabe, quando ainda não vem as consequências para a vida dela de imediato, é Deus dando o quê? Tempo para a pessoa, para ela se arrepender, para ela voltar. Se ela voltar, se ela se arrepender, ela estará fazendo bem para ela. Mas se ela não se arrepender e ela não voltar, as consequências virão para esta pessoa. Porque lembrando, as nossas atitudes, a maneira que nós dirigimos a nossa vida é uma plantação.
e não tem como a gente escapar da colheita. Aquilo que nós plantamos será o que nós vamos colher. Aquilo que você tem semeado, aquilo que você tem feito, seja coisa boa, seja coisa ruim, vai voltar para você. Assim como uma pessoa, ela lança um bumerangue, aquele bumerangue volta para ela. Aquilo que você faz vai voltar para você e não tem como você se afastar de Deus, você se ausentar de Deus e esperar que vá se dar bem no final. Não tem como. Não tem como vencermos longe do Senhor, porque Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu nunca vi um desviado se dar bem na vida. Nunca vi uma pessoa se ausentar do Senhor e no final ela está feliz. Nunca vi isso. E você também, de repente você conhece pessoas que elas se afastaram da presença da casa de Deus, e você vai conversar com elas e você observa que a vida da pessoa está uma ruína, que a vida da pessoa está indo de mal a pior, que ela está aprisionada pelo mal, porque essa pessoa se afastou de quem? De Deus. Lembrando, se buscando a Deus, servindo a Deus, já não é fácil. Agora imagina longe de Deus. Porque entenda que quem luta as nossas guerras, as nossas batalhas é Deus. É Deus quem nos dá vitória. E como que Deus, ele pode dar vitória para uma pessoa que se encontra distante dele? E outra coisa, Deus ele quer agir, Deus ele quer operar, Deus ele quer trabalhar, mas Deus ele fica impossibilitado de trabalhar na vida de uma pessoa que está distante dos caminhos dele, de uma pessoa que está em desobediência para com a sua palavra, ou seja, as iniquidades, as transgressões impedem Deus de trabalhar, de agir nas nossas vidas. E Deus é que ele disse no versículo 2, acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Em outras palavras, será que o meu poder diminuiu? Deus falando. Será que eu não sou capaz de livrar vocês, de lutar por vocês? Não, não é isso. Deus continua o mesmo. Ele tem todo o poder, toda a força nas mãos dele. Deus ele é capaz de mudar quadros, de mudar a situação. Deus ele peleja pelos seus. Deus ele tem o poder para trazer a vitória. Mas a causa, como nós vimos no final do versículo 1, do povo ter perdido eram as iniquidades, as transgressões que estavam impedindo Deus de trabalhar, estavam impedindo Deus de dar a vitória para o seu povo. Mas Deus continua o quê? O mesmo. E agora, para a gente finalizar, vai comigo no versículo 8 e no versículo 9, e você vai ver que a situação muda, o quadro muda. E quando que muda? Quando a pessoa está com Deus, quando a pessoa ela volta para Deus, quando a pessoa não se ausenta da presença do Senhor. Olha só o que diz,
versículo 8, aí mesmo capítulo 50, versículo 8, ó. Perto está o que me justifica. Quem nos justifica? Deus. E aqui ele está o quê? Perto. Mas para que Deus esteja perto de nós, nós devemos estar perto dele, ou seja, nós devemos nos aproximar, buscar a Deus, nós devemos sair dos caminhos tortuosos e estar no centro da vontade de Deus. Aí Deus estará perto de nós e Deus nos justifica. Jesus nos justifica. Continuando, ainda no 8, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Olha só a fé. Quem é que vai contender comigo? Se Deus está perto de mim, se Deus está comigo, quem que é o meu adversário? Chegue-se para mim, ou seja, em outras palavras, pode vir o que vier, não tem problema. Pode se levantar aquilo que quiser contra mim, não tem problema. E por que não tem problema? Porque Deus está perto de mim, porque Deus está comigo e Ele vai me dar a vitória. Então a questão não é passar o problema, a adversidade, a luta. Mas a questão é, quem é que vai nos livrar? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos fortalecer? No meio disso. E continuando, versículo 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Tá vendo? Quando Deus está longe, ele fica impossibilitado de ajudar. Mas quando a pessoa se achega a Deus e Deus está com essa pessoa, Deus ajuda ela. Continuando, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Em outras palavras, eles vão desaparecer, podem surgir, podem se levantar, mas vão cair por terra e vão sair da minha frente. E por que isso ocorre? Porque Deus, ele está comigo. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e nunca se ausente, se afaste da presença do Senhor. E se você está afastado, volte para Cristo, volte para Deus e Deus vai voltar para você. Como está escrito, tornai-vos para mim e eu tornareis para vós outros. E quando você torna para Deus, a sua vida vai mudar, o quadro vai mudar. Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, então, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Entramos na tua santa e gloriosa presença, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, ó Santo de Israel. O Senhor é aquele que não perde a luta, que não perde a batalha, porque toda a força e todo o poder estão nas suas mãos, Pai. O Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor Jesus nos justifica. Ó Deus maravilhoso, Deus querido, eu lhe peço que o Senhor venha alcançar esta vida, esta alma, esta pessoa que ora junto comigo, Pai. Toca na vida dela, Senhor, age na vida dela. Meu Deus, no nome de Jesus, faz cair por terra tudo aquilo que se levantou contra ela. Seja, Senhor, na sua vida espiritual, seja, meu Deus, nas finanças, no comércio dessa pessoa, seja, meu Deus,
no trabalho dela, seja na vizinhança, seja de repente, meu Pai, na família, no casamento. Abençoa esta pessoa, dá vitória para os teus servos, em nome de Jesus. E meu Pai, eu oro por esse que de repente, que se encontra desviado, desviada, essa pessoa que se ausentou da sua presença e já não busca mais o Senhor como buscava antes. Toca na vida dela, liberta ela desse mal que tem amarrado, tem aprisionado ela, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e dá forças para ela, para que ela vá na sua casa, na sua presença e retorne para ti, em nome do Senhor Jesus. É o que eu lhe peço, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, para a honra, glória e louvor de Cristo. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, não esqueça, escreva aí nos comentários se você precisa de oração e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!